Olá pessoal, seja bem-vindo ao Plena Esportes, destaques do programa. Após empate em casa, Goitacás segue firme se preparando para enfrentar o Serra Macaense. A equipe adversária ainda não venceu na competição, está a 3 pontos do Azul do Povo. No G4, o Macaé Esportes, que goleou o Rio de Janeiro, folga na 6ª rodada e faz ajustes para encarar o Belfort Roxo, seu próximo jogo. Na Série B1, a Carapebus empatou em casa, saiu do Z2, mas tem compromisso complicado diante do Arte Sul neste sábado. E o Americano, hein? Americano, após 3 anos consecutivos classificando-se para as semifinais do Estadual Sub-20, apenas cumpre tabela neste sábado diante do Pérolas Negras no CT do Bardo Viana. Cada vez mais tem pessoas correndo por aí. Pois é, e correndo mesmo, esportivamente. E aqui no programa, a campeã Roberta Gomes fala sobre sua carreira e dá dicas aqui no Plena Esportes para quem quer começar a correr e quem, claro, quer também fazer a sua manutenção na corrida. No geral, como anda o esporte em Campos? E o nosso convidado para falar sobre isso é Leonardo Mantena, o camarada que é a cara do esporte em Campos. Começando a nossa atração aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã, o nosso Plena Esportes, a gente tem uma mensagem muito especial de um grande profissional. Afinal de contas, alguém sedimentou esse chão para que a gente chegasse até aqui. Estou falando do Glaucio Falcão, grande profissional, grande amigo que durante 4 anos esteve à frente deste programa e tem uma mensagem muito legal, muito simpática aqui do Plena Esportes. Olá, senhoras e senhores, amigos e fãs do Plena Esportes. Olha eu aqui mais uma vez e para não perder o costume, vem comigo nessa. Quem não se lembra desse bordão? Eu tô aqui para poder fazer um convite muito especial a todos vocês. Como todo mundo sabe, durante 4 anos eu comandei o Plena Esportes, mas agora a vida me chamou para alçar novos voos e aqui estou eu. Então é o seguinte, eu não estou aqui para falar de mim não, eu estou aqui para dar as boas-vindas ao novo comandante, o novo técnico desse programa que foi feito e elaborado, como eu falei, com muito carinho para você. Então eu tenho o prazer de passar o bastão para Arnaldo Garcia, no qual carinhosamente eu chamo de enciclopédia do esporte, um cara de um intelecto ímpar, conhecedor como ninguém do mundo esportivo, íntegro, amigo pessoal, amigo que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande e uma admiração. Arnaldo, sou seu fã, eu tenho a certeza que você vai comandar como ninguém esse programa. Então seja bem-vindo ao Plena Esporte e faço um convite de antemão a todos os amigos e fãs, como eu falei lá no início. Assistam o programa porque eu vou ficar daqui da sala da minha casa assistindo e aplaudindo esse cara incrível. Beijo no seu coração, toque esse programa como ninguém, com maestria que só você sabe. Fica com Deus, meu querido. Valeu, Glaucio. E a gente vai seguir sempre com detalhes e informações aqui no Plena Esportes, trazendo o programa mais para perto da nossa cidade, mais para perto da nossa região. O Goitacás segue firme na preparação para a 6ª rodada da Taça Corcovado, estadual do Rio de Janeiro, Série B2. Após o empate com o Belfort Roxo em 1-1, o adversário de domingo agora é o Serra Macaense, que ainda não venceu de ninguém em 5 jogos disputados. Enquanto isso, o Macaé goleou o Rio de Janeiro e voltou ao G4. Pipico, deitou e rolou, marcou 3 gols e já entrou na briga pela artilharia da competição. Olha aí o passeio do Macaé na tela da sua TV. Após os resultados, a classificação é a seguinte. Em primeiro, Santa Cruz, olha, nadando de braçada, 13 pontos. O Belfort Roxo tem 10, Macaé 7, Goitacás também 7 pontos, fechando aí o G4. Na sequência, Paraty tem 5, 7 de Abril também 5, Serra Macaense 4, Barra Mansa 2 e o Rio de Janeiro ainda não pontuou na competição. Os próximos jogos são os seguintes. Na segunda-feira, 3 da tarde, 7 de abril e Santa Cruz no estádio Nélio Gomes. No domingo, às 3 da tarde, Barra Mansa e Paraty.
no Estádio Leão do Sul. Também no domingo, Serra Macaense e Goytacás no Cláudio Moacir Azevedo. E ainda Belfor Roxo e Rio de Janeiro no Estádio Mourão Filho, ali na Rua Bariri. Na Série B1, a única agremiação representante da região é a Associação Atlética Carapebus, que vem de um empate em casa contra o Serrano. Com resultado, após 3 derrotas seguidas que levaram o time da liderança à zona de rebaixamento, ele subiu aí para deixando o Z2, mas ainda correndo risco, afinal de contas, faltam ainda rodadas importantes na competição e agora vai enfrentar a representação do Arte Sul. O líder da competição é o Bom Sucesso, também nadando de braçadas com 17 pontos. O Petrópolis tem 12, São Cristóvão e Campo Grande 11, Duque de Caxias 10, Univassouras Arte Sul tem 9, o Nova Cidade também aparece com 9 pontos, na sequência com 8 pontos, Serrano, Niteroense e Carapebus. O Paduano vem logo a seguir, abrindo aí o Z2, aqueles que vão hoje desceriam para a Série C da competição. O Paduano tem 7 pontos, o Friburguense tem 4. O Univassouras Arte Sul, repito, é o próximo aniversário da Associação Atlética Carapebus, sábado, 3 da tarde, em Austin, na Baixada Fluminense. E o americano, hein? Após 3 anos consecutivos classificando-se para as semifinais do estadual sub-20, apenas cumpre tabela neste sábado diante do Pérolas Negras no CT Eduardo Viana. A equipe hoje sediada em Piraí é a líder da competição com 20 pontos após sonora goleada sobre o Araruama por 6-1. O mesmo Araruama, lanterna, que derrotou o americano e alijou as chances de classificação do time campista. Na classificação da competição, o Pérolas tem 20 pontos, o Olaria vem a seguir com 19, o América 19, Resende 18, Cabo Friense 17 e o americano 14 pontos na tabela. Como nós dissemos aqui na abertura do programa, cada vez mais tem gente correndo, mas não é correndo atrás de alguma coisa não, é correndo esportivamente. E aí a gente traz aqui uma campeã de corrida, participante de várias competições importantes, competições nacionais, que é a campista Roberta Gomes, que tem um projeto muito interessante também. Roberta, bom falar com você, bacana. Como é que está a sua vida esportiva? Então, hoje a gente continua ainda no alto rendimento, né? Eu corro, para quem me conhece sabe, há aproximadamente 9 anos, né? E me descobri, digamos, tarde na corrida, mas foi no tempo certo, no tempo que tinha que ser. E hoje estamos, graças a Deus, disputando ainda na Elite B, né? Então, em algumas provas nacionais, conseguimos estar entre as melhores do Brasil, né? E no ano passado eu tive a oportunidade de subir no pódio, né? Por 2 vezes, largando na Elite 2 provas importantes no Brasil. E estamos aí, né? Brigando por melhorar tempos e realmente é uma vida de bastante desafios. Agora, você colocou uma questão muito interessante aqui, que começou um pouquinho tarde. Então, há sempre tempo, nunca é tarde para começar a correr? Exatamente, há sempre tempo, né? A gente sabe que cada idade demanda determinados cuidados e com uma boa orientação, com os cuidados adequados, é possível sim se desafiar, é possível sim viver novos momentos. A corrida realmente é um esporte muito inclusivo, né? Onde a gente vê cada vez mais pessoas aderindo a esse esporte e é bastante interessante. Você é tão apaixonada por corrida que agora está trazendo gente para cá para correr, está orientando inclusive as pessoas nessa prática, nessa modalidade extraordinária. Isso, exatamente, né? Então, na verdade, quando eu me formei, né, em Educação Física uns anos atrás, eu não tinha essa pretensão porque eu vinha do mundo da dança, eu era bailarina. Olha isso. Né, participava de espetáculos e para, às vezes, baixar 1 quilinho, eu comecei a correr e fui me descobrindo na corrida, né, com um potencial. E aí, depois que eu comecei a competir, outras pessoas começaram a vir, né, e querer assessoria, querer ajuda. E aí, no meio da pandemia, foi quando a gente realmente inaugurou a assessoria e começamos aí treinando
pessoas, né? E tem sido assim uma paixão realmente iniciar pessoas, melhorar a performance. Realmente é um movimento bastante que traz bastante alegria, bastante contentamento para o meu coração, porque realmente eu sou muito apaixonada por esse esporte, onde eu me descobri e tenho visto realmente pessoas serem curadas, às vezes até mesmo de alguns problemas de saúde devido a esse grande esporte. Então, me dá, para mim, para todos os nossos telespectadores, dicas para se começar a correr. Não tem tempo para começar a correr, não tem tempo. Então, quais são as dicas? O que você exatamente orienta para quem quer começar a correr agora? Exatamente, né? Estar em dia com os exames médicos, né? É o primeiro passo, né? Estando aí apto para poder praticar, né? O exercício físico, o que a gente orienta? Aí no seu ritmo. Né? Então, não ter vergonha do seu ritmo, que muitas pessoas às vezes, mas eu tenho vergonha. Não, você vai começar com uma caminhada, depois você vai começar com uma caminhada mais forte, não um passeio, que eu costumo falar, então uma caminhada mais forte. Daqui a pouco você vai começar correndo um poste, de um poste a outro, e caminha 4 postes, e algo assim bem leve. Então, é um ritmo bem tranquilo, onde você consegue conversar, né? E aos poucos você pode aí aumentando essas distâncias, né? E com uma constância de pelo menos 3 vezes por semana, é possível aí ver grandes melhoras em 3 meses de treinamento. Gostei das metas aí, viu? De poste a poste, 3 postes, 4 postes, e vai sempre ampliando mais. Então, baseado nisso, como é que foi a sua transição da corrida puramente por correr para o alto rendimento? Então, eu comecei, né, treinando e às vezes não tinha muita pretensão, né? E de repente, quando eu comecei a participar de competições, eu lembro que a primeira prova em Campos, né, uns anos atrás, fui participar pela primeira vez sem pretensão, fui campeã da prova. E aí eu comecei a me ver no esporte como algo que poderia trazer grandes resultados, comecei a me desafiar e a treinar, né? E depois, mais pra frente, eu busquei para mim um treinador, porque mesmo nós sendo treinadores, quando vai para o alto rendimento, a régua sobe um pouco mais, e para a gente não se auto-sabotar, a gente precisa realmente de alguém tão bom para poder também nos orientar nesse sentido, nos incentivar a termos metas. E aí foi quando eu procurei o professor Lázaro Velasquez, que é um cubano, ele começou a me treinar, e a partir daí a gente começou a ver o potencial, né? E aí comecei a sonhar, era um sonho estar na elite, consegui bater o tempo para estar na elite, e aí esse sonho foi realizado há 3 anos atrás, e hoje em Campos eu sou a única atleta de elite, a primeira mulher e a única no momento. Meu sonho é que outras, claro, né, consigam chegar e treinem e consigam, né? Então, para mim é uma honra, uma alegria poder levar o nome da cidade também, representar o município também, no meio de grandes atletas, né, de excelentes resultados no Brasil. Quantos atletas você tem treinando hoje no seu projeto e como é que se faz para entrar nele exatamente? Hoje a gente tem um pouco mais de 100 atletas, né? Estamos chegando aí mais ou menos 130 atletas, né? O treinamento é individualizado em cima da meta de cada aluno, né? E aí aqueles que sentirem, né, vontade de participar da equipe, eu chamo de equipe, eu nem gosto de chamar assessoria, porque a gente trabalha muito a mentalidade de equipe, de realmente estarmos juntos e incentivando os outros. Temos atletas ali iniciantes, temos atletas ali de 14 anos, temos atleta de 71 anos. Mas já tem gente ganhando aí nas competições. Exatamente. Temos atletas de ponta, alguns atletas que já estão no alto rendimento, que participam de campeonatos, né, da CBAT, da Confederação Brasileira de Atletismo. Temos alguns atletas federados e aqueles que temos alguns alunos que são incluídos num projeto social que a gente treina também, né, os alunos do Infância e Ação, que são adolescentes que estão procurando inserir aí no esporte, junto com a doutora Nick. Então, tem sido, assim, uma grande alegria poder estar aí. Aqueles que quiserem, né, participar e querer conhecer um pouco mais o nosso trabalho, só ir no nosso Instagram lá, Roberta Gomes Treinadora, onde a gente também ensina algumas coisas, né, no Instagram, dá algumas dicas, mas lá consegue todo o contato comigo, tanto pelo WhatsApp quanto
pelo Instagram também. A Roberta não é egoísta não, viu? Ela realmente ama a corrida, quer mais gente na corrida, mulheres principalmente, e dá dicas lá no Instagram, nas redes sociais dela. Roberta, o que a gente tem em termos de calendário de corrida ainda para esse ano 2025? Você tem assim de cabeça, pode falar pra gente? Agora, a minha meta agora, ela está focada para o próximo ano, né, com algumas competições importantes no Brasil, pensando em encarar um ciclo de maratona, que é bem desafiador, mas na cidade vamos participar de 2 provas importantes na cidade ainda esse ano, para dar sequência no período de base. Na verdade, eu já comecei o meu período de base, muitos atletas começam em dezembro, eu já antecipei um pouco mais, porque tem uma prova importante, a meia internacional de São Paulo, tem a maratona de Porto Alegre, a maratona do Rio, tudo pro próximo ano, mas a gente tem que começar a pensar um pouquinho antes e estabilizar e ajustar a rotina, que não é fácil, né? Sempre um pouquinho antes. Tem sempre aquela pergunta que não pode se calar. Como é que faz esse movimento? Tem apoio? Quem está apoiando, acima de tudo, o que é necessário, né? Para que o atleta saia para Porto Alegre. Ninguém vai a Porto Alegre numa viagem de ônibus daqui para ali rapidinho. Não é assim que funciona. Quem é que está apoiando o seu projeto e apoiando a você enquanto atleta de ponta? Então, a gente tem alguns parceiros, né, que realmente nos apoiam com os seus serviços, né? Mas quando fala de custo financeiro, assim, ainda sai do nosso bolso, né? Nós temos a Fisioprime, desculpa. Pode falar, não tem problema nenhum. A fisioterapia, nós temos a Farmácia Alquimia, que nos apoia com toda a linha de suplementação, que às vezes só na alimentação não é possível, a gente precisa dos suplementos para poder completar aí. Então nós temos também a nutricionista Rai, que nos apoia também. Então temos aí algumas pessoas que chegam, né, nos dando esse apoio. Tem o apoio da Mormai com os óculos, que todo ano manda as lentes, há 4 anos já. Olha, eles mandam os óculos de treinamento, os óculos casuais, né, para poder a gente tá viajando também. Então a gente tem esses apoios aí. Tem um estúdio Fabrício Basto, onde eu faço toda a parte de treinamento de força, né? Então temos esses apoios que no final, no orçamento, dá uma ajuda bastante. Mas quando a gente tem que procurar viajar, aí sai realmente do nosso bolso. E agora tem o apoio do Pleno Esporte, saber a divulgação por aqui. Roberto, que prazer revê-la, saber que você continua firme aí, num projeto legal, tem gente sua já ganhando competições por aí, que bacana, parabéns. E a gente vai, claro, estar aqui à disposição no Plena Esportes, na Plena TV e também lá da Folha da Manhã, também na nossa coluna Vibração da Galera, que é publicada todos os sábados no jornal Folha da Manhã. Muito obrigado pela presença, valeu mesmo sua presença aqui. Muito obrigada. Roberta Gomes, corredora de ponta, aqui participando conosco no Plena Esporte. Tem muito mais para você aqui no Plena Esporte, onde as imagens e as informações são as grandes estrelas. E o nosso Plena Esportes, todo especial, esse programa realmente que a gente conversou aqui com a Roberta Gomes, corredora, outra grande figura do esporte. Aliás, eu digo sempre que é a cara do esporte em campos. Ou não a cara, se não a cara atualmente, o cara do esporte em campos. Estou falando de Leonardo Mantena, do projeto Esporte Vida, Movimento e Vida, um guerreiro pelo esporte, ele que vem do handebol, já passou cada perrengue com handebol extraordinário, consegue, na verdade, um espaço muito legal com o Esporte Vida e agora traz uma novidade incrível. O Instituto Leonardo Mantena tem agora um imóvel e vai se dedicar à inclusão. Ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto conosco. Forte abraço a você, Mantena. Arnaldo, um prazer enorme, uma honra. Estou muito feliz de estar com você aqui nesse momento, né? Você que está assumindo o posto aí, a gente fica feliz de ter uma pessoa também tão comprometida com o esporte, trazendo esse espaço para a coisa que a gente ama muito, que é o esporte, como eu já disse. Felicidade, causa, a gente está muito feliz, através do projeto Esporte Vida, a gente foi entendendo, também como instituto, né, que já foi fundado há 25 anos atrás, através de amigos, e a gente tem feito um trabalho hoje atendendo 387 crianças, na sua grande maioria crianças atípicas, né, com as terapias de psicomotricidade, que são braços do esporte, né, trabalhando a parte motora e cognitiva das crianças, em uma faixa etária que a gente entende que é muito importante, né, na infância, na menor infância e também na adolescência. A gente atende esse público, na ecoterapia também com algumas outras
outras convalescências, né, do público atípico, né, outras situações, que é a questão também mais física, do equilíbrio, que a ecoterapia é tão importante, e também na psicomotricidade solo e aquática, que são trabalhos que a gente realiza físico e que também traz qualidade de vida e avanço para que essas crianças possam ter autonomia, que é o que a gente tem conversado tanto, e a gente percebe nesses pais atípicos essa vontade e essa intensidade na busca de melhor qualidade de vida para os seus filhos. E esse projeto vem crescendo, como eu já disse, a gente está atendendo 387 crianças. Hoje a gente já está em fase final da montagem de uma estrutura. Isso já é uma estrutura que é 100% do Instituto Leonardo Mantena, que vai funcionar ali na Nilo Peçanha, número 28, ali pertinho do McDonald's. Então, acredito que até o final do mês a gente finalize a montagem dessa estrutura e que a gente vai atender esse público gratuitamente, com terapias, aula de reforço escolar para atípicos, psicóloga e as terapias de psicomotricidade solo. Ali tem uma piscina toda adaptada para a gente atender esse público. Então, a gente está muito feliz com esse passo importante. Toda essa estrutura requer recursos. Como é que está esse processo de gestão para esse trabalho tão bacana? Aliás, parabéns pelo trabalho maravilhoso, sem dúvida alguma. Então, a gente uniu um grupo grande de amigos e para estruturar esse espaço, já está em fase final de acerto. Através desse grupo de amigos, a gente entende que o poder público, a nível, até as leis, né, de leis de ICMS, lei de emenda parlamentar, já emendas parlamentares, leis também de incentivo ao esporte, já que a gente vai estar atuando esportivamente com esse público atípico. Então a gente já está em fase final, o Instituto ele tem toda a documentação necessária para que receba esse recurso. Então a gente está muito feliz com esse passo, mas a primeiro momento é um grupo de amigos apaixonados pela causa, entendendo que é necessário que a gente realize essas atividades. O grupo de pessoas, quantas pessoas tem hoje nesse processo de orientação, né, que é um processo muito importante e específico, né? Isso, são 4 pessoas que estamos envolvidos diretamente, mas já tem um grupo de empresários. E aí não é numa questão de dedução de imposto, nada disso. São pessoas que também são apaixonadas pela causa, que já estão dando a gente todo o suporte. Para a gente dar esse primeiro passo, como eu já disse, que é um prédio muito grande, com 30 salas mais ou menos. Olha. Então a gente entende que vai ser um passo muito importante. E aí, daí em diante, a gente começa a se preparar para que a gente busque os recursos e faça com que a gente faça esse atendimento da melhor forma possível. A base de tudo isso é o esporte, né? A base sempre o esporte. E qual é o potencial de atendimento? Quantas pessoas você sonha em poder atender no Instituto Leonardo Mantena? A gente já tem certo para ser atendido, cadastrados, as famílias, porque a gente já faz esse atendimento de uma maneira com parcerias, né? A gente tem hoje atendimentos dentro da Estácio de Sá, a gente tem atendimentos hoje dentro do Instituto Federal Fluminense, a gente utiliza o espaço da Fundação do Esporte com a ecoterapia, a gente também faz atendimentos na Vila Olímpica do Jardim Carioca, utilizando os espaços. Daí em diante, a partir do momento que a gente tem essa estrutura, a gente vai migrar. Então, ponto de partida, a gente já inicia o projeto com 387 famílias que a gente já atende. Já tem uma base, então, e isso fica, obviamente, com o grupo, né, multidisciplinar, evidentemente, já com os alunos fica mais fácil. Agora, me fala o seguinte, Vilas Olímpicas, Esporte Vida, o Movimento é Vida, ele é um braço muito forte da Fundação Municipal de Esportes e, na verdade, é o grande coração, o que pulsa as Vilas Olímpicas. Como é que estão as atividades nas Vilas Olímpicas? Então, foi muito importante a sua pergunta, Arnaldo. Até mesmo para muitos, até para gente, pessoas que fazem parte do próprio governo. Uhum. Desde abril de 2024, as Vilas Olímpicas elas não pertencem mais à tutela de gestão da Fundação do Esporte. Perfeito. Hoje ela integra a diretoria a Secretaria de Educação, através da Diretoria de Esportes da Secretaria de Educação, no qual eu ocupo esse cargo. Perfeito. Então a gente entendeu, o prefeito entendeu que era importante estar trazendo todo o público das escolas do município, principalmente as que estão ao redor das Vilas Olímpicas e das Casas dos Esportes. Casa dos Esportes, para quem não sabe, são as quadras cobertas poliesportivas, que tem o mesmo caráter da Vila Olímpica, a única diferença é que não tem o salão de festas e não tem o parque aquático. Isso. Mas tem
toda uma estrutura muito bem preparada. Tem o do Farol vai passar por reforma agora, mas tem Santa Rosa, Eldorado, Turf Clube, são 7 agora de cabeça, assim, rapidamente. E as Vilas Olímpicas, que são 7, já está indo para 10 agora, porque vai inaugurar Ururaí, Goitacazes e Eldorado. Então, a ideia do prefeito foi migrar essas estruturas para dentro da gestão da educação, para que a gente pudesse realmente, a nível de encaixe, migrar essas crianças nos seus contraturnos escolares, porque a grande maioria nessa faixa etária são crianças da faixa que estão dentro da rede pública municipal, para que façam o contraturno escolar, ou seja, a educação em tempo integral. A criança estuda de manhã na escola, à tarde ela vai para a Vila Olímpica ou para a Casa dos Esportes realizar as atividades esportivas. Isso já está acontecendo, além do público das mamães, das idosas, com ginástica, com hidroginástica, com as atividades também que são para os pais e para os avós. Mas a grande maioria das atividades através do parque aquático e também das artes marciais, dos esportes esportivos, que são as 4 modalidades: basquete, vôlei, futsal e handebol, elas também funcionam dentro das Vilas Olímpicas, da Casa do Esporte, com o interesse de fazer com que as crianças tenham essa possibilidade da educação em tempo integral. Então a ideia do prefeito, através de decreto, de colocar a gestão das Vilas Olímpicas e da Casa dos Esportes dentro da Secretaria de Educação, que a gente fizesse esse entrelace entre as escolas com esses espaços públicos, esses aparelhos públicos e esportivos, e isso tem dado muito certo. Hoje a gente está atendendo por volta de 13.300 pessoas dentro das vilas, somando todas as Vilas Olímpicas. Eu acredito que, inclusive, estruturalmente seja uma questão mais condensada, né? Porque você tem, como você disse, o acesso direto a esse público, e, além do mais, tem a questão também de gestão financeira, porque a educação é um universo extraordinário, já abriga todo mundo, digamos assim, dentro deste mesmo universo, né? Esporte e educação. Exatamente, porque a gente entende que o que a gente atende hoje dentro da rede municipal, a nível de atendidos, de alunos, é muito maior que, às vezes, o número de população de cidades que estão ao nosso redor. Exato. Então a gente entende que a atmosfera hoje, que é o primeiro segmento, o jardim e as creches, o primeiro segmento do fundamental e o segundo segmento, que vai até o 9º ano do ensino fundamental, é de responsabilidade do município. A gente consegue entender que é um mundo de atendidos. Então a gente percebe que é importante a gente oferecer para esse público que está dentro da rede municipal um serviço de qualidade de vida, de inclusão. Isso. E nada melhor do que esses espaços como as Vilas Olímpicas e Casa dos Esportes, que estão na gestão do município. Então acho que também foi uma sacada muito importante, o prefeito, um gestor excepcional, e ele entendeu que seria muito importante esses aparelhos públicos estar na gestão da educação, até por uma condição financeira, que eu acho que a educação tem uma potência maior, Exato. condição melhor. E esporte é educação, então não deixa de... A fundação tem lá a sua estrutura física, que é a sede ali da antiga BB, que também realiza um trabalho muito interessante. A gente também está em participação junto com a fundação. A gente tem vários professores da rede municipal que também atuam, do Projeto Esporte e Vida, que também atuam junto. Queria já aproveitar e deixar um abraço para o Isaac Fernandes, que é o presidente da fundação, e dizer que a gente está ocupando os espaços que são pedidos a gente, e a gente está seguindo no trabalho. Em termos de competições, as Vilas Olímpicas sempre foram, na verdade, espaços muito interessantes para se realizar as competições internas. A gente viu, por exemplo, judô, jiu-jitsu, uma série de competições dentro das Vilas Olímpicas. Como é que está essa programação? Vem aí um período de férias, inclusive, há uma parada para retomada lá no final de fevereiro e início de março. Enfim, como é que está todo esse projeto? A gente entende que a parada não é uma parada tão longa. Os professores que são da rede pública municipal, os estatutários, a gente precisa acompanhar o calendário deles a nível de férias. Então, uma parte desses professores, eles saem realmente durante o mês de janeiro, mas os professores do Projeto Esporte e Vida, eles não saem. A gente dá um recesso ali próximo do Natal e retorna lá por volta do dia 10 de janeiro, a gente já retorna. Perfeito. Porque existe uma grande parte... As Vilas Olímpicas foram construídas em locais estratégicos. Exato. Locais que a gente entende que é qualidade de vida. E segue, né? Ururaí, Goitacazes, Eldorado, sem dúvida. Então a gente percebe que se a gente fecha esses espaços públicos durante esse tempo de férias, a gente perde muito, né? Perde muito, porque é o momento que a criança ali que não tem uma condição de estar na região mais litorânea, né, passando férias ou ali usufruindo
da praia, elas que ficam mais para cá, ainda nas suas residências, a gente precisa estar oferecendo esse trabalho durante o mês de janeiro também. Perfeito. E perdurando aí durante todo o resto do ano. Então, a parada é uma parada curta, alguns professores a gente perde, mas a gente supre de outra maneira para que a gente mantenha esses aparelhos abertos, para que as crianças tenham possibilidade de um banho de piscina, né, porque é uma época de muito calor. Então a gente mantém as Vilas Olímpicas abertas. A gente sabe muito bem que a gestão do verão, ela é da Fundação Municipal de Esportes, mas essa sua estrutura, ela vai estar também inserida daqui a pouquinho, já é verão, afinal de contas nós estamos aí no final de outubro. Excelente. Já daqui a pouco, aí novembro, dezembro, já vem o verão. Como é que está essa negociação, essa coisa? A grande sacada que também a gente teve no verão de 2023, no verão, no caso de 2024, né? 24 para 25. Isso. Foi a ideia de a gente montar uma estrutura, porque a gente percebe que a Fundação do Esporte, ela tem um viés muito mais desportivo do que recreativo. Perfeito. Então, até algumas pessoas não entenderam no Farol, houve uma arena, onde ela é tradicional ali, né, na Aldeia do Sol, ali bem no centro, né, da orla, mas nós montamos uma outra estrutura ali perto do Náutico, uma estrutura recreativa, e aí isso parte mais para a ideia da Secretaria de Educação. Perfeito. Que são atividades para infância, pintura, oficinas, atividades esportivas também, mais procurando trazer esse público mais infantil. E os adolescentes mais lá com o setor da Fundação do Esporte. Então acho que foi uma sacada também muito interessante do prefeito. E a gente também já conseguiu estender mais as atividades durante toda a orla do que fazer uma coisa tão centralizada. Então a gente conseguiu atingir o público mais lá próximo do Náutico e conseguiu separar, porque às vezes muito miudinho não consegue jogar com aquele adolescente que tem um vigor físico maior. Então ficou as atividades recreativas com a Secretaria de Educação e as atividades desportivas competitivas com a Fundação do Esporte, no Farol de São Tomé. Muito legal, muito bacana. Pô, Mantena, que legal. É bom conversar com você, que você, sem dúvida alguma, é um manancial de informações. Tem sempre novidades para contar e a gente deseja realmente muita sorte para você. Dedicação, trabalho não falta, né? Para quem vivia, com todo respeito, né, duro, com um esporte que não é de ponta, que é o handebol, embora seja o esporte mais praticado em escolas do mundo inteiro, por incrível que possa parecer. E estava lá o Mantena envolvido com o handebol. Mas passou cada perrengue na vida com o handebol tremendo, mas hoje tem toda a proposta dele em torno da causa, uma questão bastante consolidada, né, e continua dando a contribuição dele profissional, a contribuição pessoal, porque envolve também a questão de família, por exemplo. Um cara que não tem férias, de repente, né, e fica aí nessa loucura promovendo o esporte. A gente quer desejar a você muito boa sorte mesmo, que você continue nessa luta, nesse entusiasmo todo, que outros Leonardos Mantenas venham para que esse trabalho nunca pare, porque é muito importante. Essa questão que você coloca agora da inclusão, por exemplo, é uma questão realmente muito importante. Meus parabéns, saúde e paz para você e que Deus continue te abençoando, viu, Mantena? Sucesso, Arnaldo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse veículo de comunicação. Estamos juntos, sempre a serviço do esporte, o nosso Plena Esportes. A gente quer aqui ao lado do Mantena agradecer demais a direção do Grupo Folha da Manhã de Comunicação pelo convite para que pudéssemos estar aqui à frente do programa. Já disse aqui no início, em substituição a um grande profissional que é o Glaucio Falcão. A gente vai fazer um programa muito legal, continua o programa feito com muito carinho, mais perto das pessoas, inclusivo acima de tudo, porque essa é uma missão nossa na vida, de promover sempre a inclusão. Muito obrigado à minha produtora Valéria Ferraz, ao meu diretor de imagem, diretor de TV, nosso querido Paulo Marques, ao diretor-geral, ao Gustavo, enfim, ao Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Um grande abraço a todos, esse foi o nosso Plena Esportes, que volta na semana que vem com muito mais atrações para você. Grande abraço e até lá.